Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Rafael Berezucchi. Hoje eu estou substituindo o grande mestre Leandro Martins. Ele teve um compromisso ali, pediu para eu hoje estar aqui com vocês. Então, até uma oportunidade. Eu fazia isso, eu venho da Nelógica, tem um pessoal que talvez até me conheça, talvez não. E aí eu fazia algumas webinars lá também, como apresentador. Então, o pessoal aqui já viu que eu teria essa capacidade e me colocou aqui para estar apresentando a webinar de hoje. Hoje o nosso convidado especial é o Renan, que vocês já tá aqui com a gente, vocês às vezes acompanham ele na sala ao vivo. E hoje ele vai falar sobre Entry Bar e Sign Bar. Renan, tá ouvindo a gente? Tá tranquilo? Eu quero até aqui dar uma boa noite pro pessoal. Se vocês verem que o som não tá muito bom também aqui, me avisa. Renan, tá ouvindo a gente? Como que tá? Tudo certo aqui, cara, tudo na paz. É um prazer aqui poder participar de uma live com você hoje. É a primeira vez que a gente apresenta uma live. Muito legal aí, você está participando hoje. A galera também já deve te conhecer das outras lives aí, você já é figurinha carimbada na internet aí, né? Eu espero que sim. Na verdade, eu fiquei um tempo fora, né? No começo ali, quando começou a questão de webs, teve um boom aí, foi quando a gente fez, e depois eu fiquei um pouco fora, né? E espero que agora eu tenha mais oportunidade. Vamos ver o que o pessoal aqui acha com relação à minha apresentação. Mas, Renan, também é um prazer estar te conhecendo. Acho que é a primeira vez assim que a gente tem um contato próximo. Só tenho acompanhado vendo você mesmo pelos próprios vídeos da Modal no YouTube, depois que acontece ali. Então, tô até também bem curioso para ver qual que vai ser o tema aí, como que você vai abordar, o pessoal também. Galera, como que vocês estão? Vocês estão escutando a gente? Tá tudo bem? Só vamos confirmar aqui antes da gente dar início, como que tá a tela, o áudio. Se vocês puderem colocar ali no chat. Só feras. Obrigado, Thiago Lima. Então, já fiquei o primeiro. Tá. Renan, acho que eu já vou te deixar então como responsável aí. Pessoal, como que funciona? O pessoal tá falando que meu áudio tá meio baixo, mas ok. Como que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou estar aqui acompanhando o chat, tá? Eu vou estar aqui com vocês durante toda a webinar. Então, se a gente sentir que tá tendo alguma pergunta, tá tendo recorrência de alguma pergunta, eu vou anotar aqui. Se for alguma coisa muito urgente, eu vou parar o Renan e eu faço a pergunta aqui ao vivo mesmo. Então, podem interagir pelo chat. Já vou pedir para vocês deixarem um like ali, se já estão gostando do pouco que vocês viram, que não foi nada demais, a gente só vai iniciar. Então, gostou da nossa cara, já dá o like. E vão colocando a pergunta ali, que eu vou registrando as perguntas e vou fazendo para o Renan, tá bom? Renan, pode começar, tá? Se você também tiver algum problema, alguma coisa, e pode parar, pode me perguntar que eu vou acompanhar você durante toda a webinar, ok? Show de bola. Muito obrigado aí pela abertura da live. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando. Eu já vejo muitas figurinhas carimbadas aí, pessoal que participa da sala aí, né? A galera já curte uma pegada mais durkiana e tal. É muito bacana a gente poder estar de novo aqui trazendo conteúdo para a galera. Às vezes meio corrido, mas a gente se esforça aqui e faz uns slidezinhos para mostrar alguma coisa para vocês, tá? O tema de hoje, galera, Entry Bar, Signal Bar, né? Barra de sinal, barra de entrada. São barras bem relevantes, né, dentro da maneira como a gente opera, porque são barras que dão, o próprio nome fala, barra de sinal e barra de entrada, tá? O Brooks trabalha muito essas barras no curso dele também, é um tema bem pertinente do curso. Existem outros temas também, tá? A gente vai ver que o que gira em torno de Entry Bar, Signal Bar está muito atrelado à leitura de contexto, e aí isso tem muito conteúdo já que a gente fez nas outras lives, né? A questão da identificação de pressão, né? Para a gente conseguir identificar se a pernada está ganhando força, está perdendo força, a questão dos ciclos de mercado também, já é outra live que a gente fez, a gente já trabalhou aqui no canal da Modal com vocês. Então, o que vocês têm que entender da live de hoje, pessoal, é que o que a gente vai apresentar hoje está muito mais direcionado ao sinal que vocês vão utilizar dentro de um contexto, né? Nas outras lives a gente sempre focou bastante em falar de contexto, né? Falar de ciclo, falar de pressão, falar de wedge, que é uma figura de reversão, fiz uma live só de wedge, e essa live ela vai ser uma pegada um pouquinho diferente, ela vai estar mais relacionada com o sinal de entrada, né? Que é o ponto onde você realmente olha para o gráfico e fala, pô, aqui eu vou entrar, nesse ponto aqui, né? Então, só que tem uma coisa, né? Vocês vão ver, pelo que eu vou apresentar para vocês aqui pelos slides,
que em muitos lugares do gráfico vocês vão conseguir identificar essas barras de sinal e essas barras de entrada. Então vocês têm que tomar muito cuidado, já vou deixar esse alerta para vocês, tomar muito cuidado, porque não é em todo lugar que vocês podem operar essas barras, tá? São em locais específicos e esses locais vão ser selecionados de acordo com o contexto do mercado. Né? Por exemplo, se você está num rompimento, você opera de um jeito, se você está num canal largo, você opera do outro. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que o que a gente vai tratar aqui está muito relacionado hoje, tá? A ensinar vocês a identificarem a barra de sinal e a barra de entrada, tá? Apenas. Mas lembrem sempre que o mais importante de tudo, antes do sinal, é o contexto. Né? O próprio Brooks fala que mais vale você ter um contexto bem favorável do que você ter um contexto meia boca, um contexto quase que desfavorável e um sinal lindo, né? A gente vai ver também que o Brooks fala que pouquíssimas vezes a gente tem barras de sinal, barras de entrada lindas, maravilhosas, as perfeitas que ele chama, né? Ele fala que geralmente 1% ou até menos dessas barras são barras que são perfeitas, barra de sinal perfeita. Tá? A grande maioria das barras não são barras perfeitas, mas ainda assim elas são bastante utilizáveis porque elas estão dentro de um contexto adequado. Tá? Então, a principal coisa que vocês têm que entender é mais vale o contexto do que o sinal. Porém, o sinal é muito importante, a gente vai ver aqui, porque ele dá um ótimo ponto de entrada para a gente. Tá? Algumas pessoas até gostam de trabalhar uma entrada, não sei se é igual ou parecida, ou chamam de quenogatilho. Né? Eles falam que é quenogatilho, para entrar na operação tem que ter o quenogatilho e tal. Pela técnica do Brooks, lá no começo do curso já ele fala da Signal Bar Entry Bar, e é o que eu vou apresentar para vocês hoje de forma resumida, né? A gente tem 1 hora e pouco para falar aqui, então a gente vai falar o que dá, acho que vai dar para passar o básico, pelo menos vocês entenderem, né? E outra coisa, a gente vai se manter aqui nessa live nas barras mais simples, tá? As que você olha para ela, você vê realmente uma barra de sinal, tá? Existem as barras que são compostas, as barras um pouco mais complexas, onde você tem padrões de inside e outside bars, e aí a coisa começa, não que seja complicado, mas o tema é um pouquinho mais extenso do que a gente vai ver aqui, tá? Então aqui em decorrência do tempo a gente vai apresentar o início da coisa, o básico da coisa, e aí quem quiser aprofundar, eu aconselho que vá na literatura do Brooks mesmo, tá? Os livros do Brooks, são 3 livros que ele tem escrito, na verdade 4, né? Só que o Bar by Bar ele abriu o conteúdo no Trading Price Action Trends, depois no Reversals e o Trading Ranges. Né? Então tem esses 3 livros que são uma literatura ótima para quem quer se aprofundar no método dele. E também tem o curso que ele dá no site dele lá. Quem quiser fazer também é muito bom. Tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Cadê? Tela... Aqui, não. Pera aí, que agora eu fiquei perdido aqui. Cadê? Ele está mostrando 2 telas iguais para mim. Janela do aplicativo, tela inteira. Aqui. Aí, me falem aí se vocês estão vendo os slides. Tá meio estranho, acho que tá piscando aí, não tá? Disparou aí. Me falem aí se tá tudo certo com a tela, se vocês estão vendo bem os slides. Deixa eu até fazer diferente, porque se eu fizer assim, colocar em tela cheia, ele vai colocar a tela cheia no meu monitor principal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essas coisas para cá. Aqui eu vou fechar e eu vou trazer isso para cá. Vou colocar tudo no monitor principal aqui. Aí, agora vai ficar jóia. Tinha esquecido desse detalhe. Beleza, compartilhar, tela 1. Aí, agora se eu colocar em tela cheia, fica em tela cheia para vocês? Deixa eu ver. Fica em tela cheia para vocês. Beleza. Vamos lá. O que acontece, né? Como eu já apresentei para vocês, a gente vai falar principalmente de signal bars e entry bars, tá? Mas também vamos falar de candlesticks, antes de entrar no assunto de barra de sinal, barra de entrada. Né? Eu vou apresentar para vocês como que o Brooks define os candlesticks, né? O que são os candlesticks para ele. Ele vê martelo, ele vê estrela, Renan, ele vê o Joselito, né? Que é o spinning top. Como é que ele faz? E se ele vê um martelo, ele calma, né? A gente vai ver que o Brooks ele tem uma classificação de candlesticks um pouco diferente. Né? E a gente vai tentar mostrar para vocês aqui o porquê de ele classificar esses candles de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Então hoje, começando a falar um pouquinho de candlesticks, né?
Ele divide os candlesticks em dois grandes grupos, né? As Trend Bars e as Trading Range Bars, ou a gente vai chamar de TR Bars, para não confundir, né? O Trends são barras de tendência, e Trading Range Bars, ou TR Bars, né? TR Bars, são barras de consolidação. Tá? Eu já vou dar exemplos para vocês do que são cada um dessas barras, né? E qual que é a cara que elas têm dentro do gráfico, tá? Todo candle no gráfico, ele está em um desses dois grandes grupos, tá? Não existe um candle sequer que ele possa estar num grupo diferente desses dois. Ou ele é um candle de tendência, ou ele é um candle de consolidação, tá? O que são as trend bars? As barras de tendência, tá, pessoal? As barras de tendência são aquelas barras que o pessoal costuma chamar de Marubozu, né? Aquelas barras grandes. Esse, para quem conhece os candlesticks lá da análise clássica, esses são candles de tendência, né? Tem corpo expressivo, eles têm geralmente pouca sombra, tá? E o Brooks fala muito da metade da barra, né? 50% of the bar, 50% da barra, que deve ser corpo, tá? Quanto menos sombra ela tiver e mais corpo tiver, melhor é a barra, tá? E geralmente elas fecham próximo das máximas ou das mínimas, né? Então, vou desenhando aqui para vocês o que seria uma trend bar, né? Vamos imaginar um candle de compra aqui, um candle comprador, seria um candle mais ou menos assim, tá? Pouca sombra, fechando próximo das máximas, né? Corpo expressivo com relação às sombras, e também a gente vai ver com relação às barras anteriores que existem no gráfico, né? Isso aqui é uma barra de tendência. Por quê? Dentro dessa barra aconteceu uma tendência, né? Se a gente olhar o desenvolvimento dela, se formou desde a abertura até o fechamento aqui em cima, a gente consegue constatar aqui dentro da barra que aconteceu uma tendência, né? Se a gente pudesse ter um time frame menor, por exemplo, a gente conseguiria ver uma tendência nesse time frame menor do que essa barra aqui, né? É como se essa barra fosse uma barra dos 60 minutos, e aí você desce por uns 5 minutos, você vê uma tendência de alta lá dentro, seja num canal, num tight channel, num broad channel, enfim, num rompimento, qualquer tendência ali dentro da barra, que faz com que o preço seja deslocado, né? Faz com que o preço comece um período, né, a abertura da barra num preço e feche em outro, ou seja, houve um deslocamento do preço. Isso é uma barra de tendência, tá? A mesma coisa é uma barra de queda, né, pessoal? Aqui, só para exemplificar para vocês, corpo expressivo, pouca sombra. Ah, Renan, pode ter um pouquinho mais de sombra, sim? Pode ter um pouquinho mais de sombra, mas ainda assim ela continua representando, né, uma tendência aqui dentro da barra. Você consegue ver que o preço foi realmente deslocado de um lado para o outro, tá? Ponto importante, né, que o Brooks fala muito, a questão de 50% da barra ser corpo, né? Se você juntar essa parte aqui de cima com essa parte aqui de baixo, você tem menos sombra do que corpo. O corpo ainda é mais expressivo do que a sombra dentro desse candle, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos no gráfico, né? Isso aqui foi gráfico dessa semana, não sei se foi de ontem ou foi desses dias aí. Voltei um pouquinho no gráfico e peguei aqui bem focado alguns candles para vocês verem o que são os candles de tendência. Né? Esse cara aqui, ele pode ser considerado um candle de tendência, ele tem praticamente, vamos dizer assim, Renan, eu tô na dúvida se é 50% ou não, isso aqui de corpo ou sombra e tal. A gente já vai ver um macete aí para a gente conseguir matar essa dúvida, tá? Esse cara aqui, ó, não tem nem o que falar, né? Não tem nem sombra inferior, tem 2 ou 3 ticks para cima aqui, fechando próximo da máxima, corpo expressivo, né? Até com relação ao que não tendência. Esses caras aqui não são candles de tendência. Eles têm mais sombra do que corpo, eles não fecham próximo das máximas ou das mínimas, tá? E eles estão fora de contexto, a gente vai ver isso também, tá? Esse cara aqui já é um candle de tendência de novo, e esse cara aqui também já é um candle de tendência de novo, tá? Só para ficar de exemplo para vocês no gráfico aí. Falando agora então das Trading Range Bars, né? As TR Bars. A gente vai chamar de TR para não confundir o Trading Range com o Trend, tá? Eu vou chamar de TR Bars aqui para vocês, tá? Eles têm... O que são essas barras? São barras com corpo com pouca expressão, né? Muita sombra, né? Mais da metade da barra é sombra, né? Ou seja, menos da metade da barra é o corpo. Ela tem um corpo menor do que a metade da barra, né? E elas podem fechar próximo das máximas, mas sem corpo expressivo, né? Ou próximo das mínimas também, se for um candle de queda, né? Então,
Se a gente for olhar nesse mesmo exemplo aqui, esses caras aqui são todos candles de consolidação, eles não são candles de tendência, não são trending candles, são TR bars. Por quê? Pouca sombra, aliás, pouco corpo, desculpa, pouco corpo. Esse aqui nem corpo não tem, é só sombra. Doji 4 preços, né? Fechou do mesmo preço. Esse aqui tem pouquíssimo corpo também, a maioria é sombra, esse aqui também. A gente vê que ele já tem um pouquinho mais de corpo, mas ainda assim não é o suficiente para que ele seja um candle de tendência. Ele deve ter aí aproximadamente 65%, 70% de sombra. Então ele continua sendo um candle de consolidação, tá? E agora que vem o macete, né? E isso, na verdade, não é só para vocês utilizarem quando vocês tiverem dúvida. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante para vocês verem, e até tem um exemplo que eu vou dar aqui depois, ó, tem 3 exemplos no gráfico que eu vou mostrar para vocês, onde é importante a gente sempre observar o contexto. Tá? Mesmo em alguns casos com corpo menos expressivo, tá? Com relação aos candles anteriores, tá? As barras ainda podem ser consideradas trending candles. Tá? Você ainda pode ter candles de tendência, mesmo quando esse candle de tendência, comparado com os candles anteriores, sejam candles não tão expressivos, não tão grandes, tá? E do mesmo modo, algumas barras com corpo expressivo ainda podem ser consideradas trading range candles, tá? Trading range bars ou TR bars, tá? Exemplo, vou desenhar um exemplo aqui, ó, bem na cara, assim, ó, para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos supor que eu esteja no mercado assim, ó, mercado assim, aí fez uma barra assim, aí fez uma barrinha compradora aqui assim, tá? E aí aqui no meio você acaba tendo um candle assim, ó. Você acaba tendo um candle assim, né? Aí você fala para mim, Renan, esse último candle que você desenhou aqui, ele é um candle de tendência, ele tem pouca sombra, fecha próximo da mínima, né? Corpo com relação ao tamanho do candle é expressivo, e com relação ao tamanho dos candles anteriores, olha, o corpo ainda é muito mais expressivo, mas você ainda tem um contexto lateral, você ainda não tem um contexto de tendência, então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque apesar desse candle ter o corpo mais expressivo do que os anteriores e ter pouca sombra, se você olhar comparado esse candle aqui, tá? Comparado esse candle aqui, que é o candle de tendência, com os candles de consolidação, você ainda trabalhou em um range de mercado ainda menor, tá? Ainda melhor, ainda menor. Então, você, apesar de ter uma formação a cara de um candle de tendência, você ainda acaba dentro de uma lateralização. Isso aqui depois é bem capaz de evoluir até para um outro candle que tem a cara de tendência, mas que ainda continue dentro do mesmo range. E aí a gente entra em outros aspectos da análise que eu não vou aprofundar aqui, tá? Vamos ver no gráfico aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, contexto, olhando só essa pernada aqui, é queda, tá? Não tem muito o que pensar, o mercado está trabalhando num canalzinho estreito de queda, e aí, o que a gente tem que pensar aqui, quando a gente vê, por exemplo, um candle desse aqui, ó, né? Pô, Renan, mas esse candle aqui, ele tem mais de 50% de corpo, tem pouca sombra e tal, esse cara aqui também, né? Mas considerando que você está num contexto de baixa, né, esse candle aqui, ele até pode ser considerado um candle de tendência, porque ele fechou bem expressivo com relação aos corpos aos anteriores, né? Agora, esse segundo aqui de baixo, né, ele até tem o corpo maior do que o corpo do cara anterior. Se você olhar, né, ele tem quase 3 vezes mais corpo, né? E aí, o que acontece? É 3 vezes mais corpo, você vai falar, nossa, o corpo dele é muito mais expressivo do que o anterior, né? Aí você vai falar, é um candle de tendência, né? Só que não, como foi o exemplo que eu desenhei, a gente ainda tem um contexto baixista, você não conseguiu nem vencer as máximas ou mínimas do candle anterior. Ou seja, você teve a cara de tendência, mas na verdade você não tem uma tendência, né? Quando você olha para esse candle aqui, você fica em dúvida se ele tem 50% ou não de corpo, assuma, devido ao contexto, que ele não é um candle de tendência. Assuma, devido ao contexto, que ele é um candle de consolidação, tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Né? Por exemplo, vamos ver, por exemplo, esses caras, esse cara aqui, ó, se você olhar unicamente a definição dele, né, pouca sombra, fecha próximo da mínima, tem corpo quase do tamanho dos candles anteriores, ó, se você olhar, esse aqui é um pouco maior, mas esse aqui, então, tem o mesmo tamanho desse candle vermelho, mas ele ainda assim não é um candle que você possa considerar um candle de tendência, tá? Considere ele como um candle de consolidação devido ao contexto, tá? O contexto é sempre mais importante.
tá? Outro exemplo aqui muito parecido também, né? Essa barra aqui, se você olhar o corpo dela, bem parecido com essa. Essa azul eu considero de tendência, essa vermelha aqui eu não considero um candle de tendência, tá? Mesmo que eles sejam praticamente iguais, só com cores diferentes, tá? Devido ao contexto altista, eu considero esse aqui um candle ainda de consolidação, beleza? Então, resumindo, a pegada do Brooks aqui, né, deixa eu botar minha câmera de novo. Resumindo, o que ele fala, né? Você tem dois grandes grupos de candle. Os candles que definem uma direção do preço, os que deslocam o preço para algum lado, e você consegue ver realmente que o mercado caminhou, né, naquela direção, e os candles que não definem o mercado, os candles que jogam o preço para um lado, depois joga para o outro, depois vem, volta e vai, e você não tem uma definição, né, de para onde que o preço está andando. Então, quando você não tem essa definição, o Brooks considera que dentro desse candle você não teve uma tendência. E se você não tem uma tendência, você está num candle de lateralização aí, tá? Então, essa foi a definição bem por cima, tá, pessoal? Bem resumida do que é um candle de tendência e um candle de consolidação. Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida, se a gente pode prosseguir agora para o que é uma signal bar e uma entry bar, porque elas estão bem relacionadas com esse conceito de barras de tendência e barras de consolidação, tá, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat lá. Rafael, encontrou alguma pergunta relevante aí com o pessoal por enquanto? Pergunta relevante, não. Eu vi Entendi. um monte de coisa aqui que o pessoal foi colocando. Mas, galera, Então tá ao longo aí da apresentação do Renan, que vocês forem tendo dúvidas e tudo, mesmo que num primeiro momento o Renan não leia o chat ou não tire a dúvida, eu tô registrando tudo aqui, tá? Então podem colocando que depois, assim que tiver alguns momentos de pausa, eu vou fazer uma pergunta pro Renan, tá? Perfeito. Então eu vou continuar aqui, vou compartilhar a tela de novo. E vamos seguir aí com o que é a definição de signal bars e entry bars, para que vocês consigam dar mais uns passos aí nas definições, tá? O que são esses dois tipos de barra, né? Como a gente comentou no início do webinar, a barra de sinal é uma barra que te mostra, ele te dá uma expectativa de que o mercado possa fazer um movimento específico, tá? Que você possa fazer um movimento específico, seja uma freada de uma tendência, o início do movimento de um pullback, o final de um movimento de pullback, o que é muito interessante dentro de uma tendência, a freada do preço quando ele chega numa região de fundo ou de topo de uma consolidação, tá? Ou seja, a barra de sinal ele te mostra que o mercado pode estar fazendo uma alteração no movimento que ele está fazendo agora. Quando você tem, por exemplo, uma perna de alta bem expressiva, tá? Tem aqui um candle comprador, outro candle comprador, candle de tendência, pouca sombra, fechando próximo da máxima, né? Aqui. E aí aqui em cima você começa a ter uma barra assim, por exemplo. Isso aqui já pode ser uma signal bar, dependendo de um contexto, né? Se você veio de uma queda muito forte, por exemplo, isso aqui pode ser a sinalização de que você pode estar finalizando esse pullback, né? Ou se você vem de um contexto de mercado lateral, isso aqui pode estar sinalizando que o preço está freando no topo dessa lateralização e pode dar uma boa entrada para você fazer uma venda no topo da lateralização. Ou enfim, existem várias ações que vocês podem utilizar essa informação para fazer uma entrada no mercado. De novo, né? O que eu falei já no começo do webinar? O mais importante é vocês entenderem o contexto onde isso está acontecendo, né? A gente vai colocar, vou compartilhar a tela do Profit com vocês hoje e vou mostrar as operações que eu fiz e vou mostrar para vocês outras signal bars e entry bars que teriam acontecido no gráfico e que não foram operadas, tá? E vocês vão ver que existem inúmeras barras de sinal e barras de entrada no gráfico, principalmente no gráfico de 1 minuto, que é o que eu opero. Tá? Isso pode ser utilizado, pessoal, já adiantando para vocês, acho que até que alguém já perguntou, o Bruno perguntou, precisa ser em time frame grande? Não, não precisa. Você pode utilizar no time frame que você quiser. Tá? Desde o minuto até o diário, semanal, se você quiser fazer swing trade, position trade. Tá?
Você pode utilizar em qualquer tempo gráfico, tá? Vamos lá. Então, a Signal Bar, ela mostra que o mercado pode estar prestes a fazer um movimento específico. Ele está mudando de comportamento. Aquela pernada que aconteceu, lá na ponta dela, aconteceu um candle diferente. Antes eu só tinha candle de tendência, agora eu tenho candle de consolidação. Opa, esse candle de consolidação que acontece, pessoal, no desenho que eu acabei de apagar ali, esse cara pode ser uma signal bar. Ele pode ser uma barra de entrada, tá? Aliás, uma barra de sinal. Tá? E a gente vai ver no gráfico daqui a pouco exemplos dessas barras, tá? E a entry bar nada mais é do que a barra onde você inicia a operação, né? Você viu a barra de sinal, você determinou que o contexto é favorável para você, então você vai começar a fazer a entrada no mercado, e essa entrada vai ser feita na outra barra, que é a entry bar, tá? A signal bar, pessoal, sempre barra fechada, tá? Eu nunca vi e não conheço ninguém que trabalhe com signal bar que não tenha fechado ainda, tá? Espero o candle fechar para conseguir trabalhar ela, tá? Porque às vezes nos últimos segundos ele muda e aí você acaba se colocando numa enrascada aí. Bom, vamos lá. A entry bar é a barra que você inicia a operação e de novo, né, frisando mais uma vez, mais importante de tudo é o contexto, tá? Vão aparecer várias barras de sinal, várias barras de entrada no gráfico, vocês vão ter que saber filtrar quais vocês vão operar de acordo com o contexto de mercado, e aí a gente vai dar exemplos também no gráfico de hoje, com o que a gente trabalhou na sala, tá? Então, falando um pouquinho da Signal Bar especificamente, tá? As melhores barras de sinal geralmente são Trading Range Bars, tá? Então, tenham sempre na cabeça o conceito ali do começo do webinar que eu passei para vocês de TR Bars, tá? Que é pouco corpo, sombra, mais de 50% do candle é sombra. Ele pode fechar próximo da mínima, mas ele não precisa fechar próximo da mínima ou da máxima, tá? Então tenham sempre esse conceito na cabeça. Geralmente as melhores barras de sinal são essas barras. Existem outras barras, em alguns casos até barras de tendência podem ser barra de sinal também. Em uma única barra você pode ter sinal e entrada, tá? E essa barra pode ser uma barra de tendência. Eu não vou abordar isso aqui no webinar porque a gente começa a aprofundar muito e pode confundir um pouco vocês, tá? Aqui embaixo também acabei escrevendo, né, que algumas barras de sinal pode ser a própria barra de entrada também, né? Você pode acabar entrando na própria barra de sinal. E que as signal bars são bastante comuns, tá? Por isso o contexto é extremamente importante. E também o Brooks fala, né, que se você esperar a signal bar perfeita para entrar, muitas vezes você é capaz de passar o dia inteiro você não operar, né? Ele fala que 1% das barras que aparecem no gráfico são barras de sinal ótimas, excelentes ou perfeitas, tá? Então, assim, não espere pela barra perfeita, né? Sempre que vocês terem uma barra de sinal, vocês olharem para ela, mas essa barra tá... essa barra isso, essa barra aquilo, mas é uma barra de sinal? O contexto está favorável? Faz sentido você entrar naquela operação ali? Se a resposta for sim para essas perguntas, não tem problema você utilizar uma barra de sinal que não é tão bonita, tá? Se vocês esperarem por barras perfeitas ou barras muito bonitas, excelentes, vocês praticamente não vão operar, tá? Por mais que vocês usem tempos gráficos pequenos, como eu uso, por exemplo, tá? E a entry bar, então, é a barra onde você inicia a operação, tá? É a barra seguinte, geralmente é a barra seguinte. Não precisa necessariamente ser a barra seguinte, às vezes você pode esperar uma outra barra formar uma tendência ou alguma coisa nesse sentido para você comprar a abertura da terceira barra, o fechamento dela, enfim. Existem várias formas de você fazer, né? Como eu já destaquei aqui, de que forma você vai entrar nessa entry bar? Existem várias formas, aqui eu descrevi algumas, né? Vamos desenhar uma signal bar e uma entry bar aqui, por exemplo, tá? Uma que o pessoal gosta aqui demais, que eu vejo muita gente perguntando se não é martelo, se não é estrela cadente, o que que é. Vou desenhar uma estrelinha cadente aqui, tá? E vamos desenhar um candlezinho vendedor aqui embaixo, tá? Imaginando que a gente estivesse vindo de uma perna de alta, tá? O que que é a signal bar para vocês aqui? A signal bar para vocês é essa barra aqui. É a barra que sinaliza que essa perna de alta que vinha daqui de baixo freou. O preço veio até lá em cima, freou, ficou aqui balançando, não conseguiu ganhar as máximas, não formou uma tendência compradora aqui, né? Ou se ela formou antes,
tá? Barra aqui que eu apontei com a seta azul. Renan, aonde que eu vou entrar nessa barra de entrada, tá? O que que é essa barra de entrada? Eu vou entrar aonde nela? Aí, cara, o critério é você quem determina, tá? Obviamente também, quanto mais apoiado num contexto, melhor, né? Se você tiver, por exemplo, né, só para exemplificar para vocês aqui, um breakout muito forte para baixo, né? Você veio de um breakout muito forte aqui, ó, um rompimento muito forte de lá de cima. E aí, esse aqui é o primeiro candle verde que aparece. Esse aqui é a signal bar. Você pode vender até mesmo o fechamento da signal bar, tá? E a signal bar vira a sua barra de entrada também, tá? Mas se você esperar a signal bar fechar, você pode vender, por exemplo, o fechamento dessa barra ou o fechamento da própria entre bar aqui embaixo. Se você quer aguardar o mercado começar a dar uma pernada para baixo, às vezes é interessante você fazer isso, tá? Você pode vender a abertura da barra, você pode vender aqui no meio da barra, você pode vender reteste do fechamento da signal bar, você pode vender reteste da abertura da signal bar, você pode vender de diversas formas, desde que você, tá, faça a venda de acordo com um contexto favorável. O ponto aonde você entra da entry bar, ele é o menos importante. Por quê? Se você gerencia ele corretamente, se você gerencia o seu trade corretamente e tem um contexto favorável, a sua operação tende a ser vencedora, porque você tem a probabilidade a seu favor, tá? Você tem a probabilidade a seu favor. Então, não se preocupem muito. Ai, Renan, agora fechou o signal bar, agora vou entrar no fechamento, vou entrar no meio, vou entrar na abertura, vou entrar no reteste da máxima anterior, no reteste da abertura anterior. Aonde que é o mais certo entrar? Depende. Depende do que você está fazendo. Se você está fazendo um scalper, é uma coisa. Se você quer pegar uma pernada de tendência mais longa e você já quer esperar a inércia do movimento do preço, você pode vender aqui, esperar o preço começar a tomar uma tendência para ter uma segunda, vamos dizer assim, indicação de que o preço está caminhando para o seu lado. Você pode esperar a entry bar fechar. Você pode, inclusive, esperar uma terceira barra aqui, né? Se você quiser esperar uma terceira barra vendedora aqui para falar, não, realmente agora eu quero vender porque ele começou a desenvolver pressão vendedora, né? Aí a gente entra nos conceitos de pressão que a gente viu nos webinars passados aí, né? Você já tem gap aqui de abertura entre uma barra e outra, enfim, não vou entrar a fundo nos conceitos, mas já é o terceiro candle vendedor e tal, você sabe que provavelmente tem mais uma pegada para baixo. Enfim, você pode esperar, inclusive, essa terceira barra para vender. O mais importante é que você esteja apoiado dentro de um contexto, tá? E buscando uma operação que seja condizente com esse contexto. Beleza? Então, aqui eu acabo com os slides, tá, pessoal? Aqui eu acabo com os slides e eu vou colocar para vocês aí na tela o Profit Chart. Deixa eu tirar essa apresentação. Ô, Renan, teve só alguns questionamentos, até pra gente talvez não deixar acumular. Claro. Que o pessoal fez aqui, né? Acho que são uns 3 aqui que eu notei que são bem relevantes. Foi bem bacana que ainda teve uma galera que ainda tentou ajudar ali, respondendo e tudo. Mas pra gente ouvir o ponto de vista, tá? Foi comentado primeiro com a questão, por exemplo, do volume, né? Tanto que vai ter colocado aqui um cenário onde às vezes a barra é bem grande, mas o volume ele é bem pequeno. E o que você poderia nos avisar, nos alertar com relação a esse tipo de cenário? Então, de maneira geral, o Brooks ignora volume, tá? Ele ignora volume, porque o que acontece? Se você está apoiado num contexto correto, às vezes, mesmo que a barra não tenha volume, ela desloca o preço. E se ela desloca o preço, significa que entrou inércia, mesmo que o volume tenha sido pequeno, devido a ter pouca resistência quando você está comprando ou pouco suporte ali naquela região de preço. Pode ser que os compradores estejam esperando, por exemplo, no movimento de queda, né, imaginando, vamos desenhar um movimento de queda aqui. Pode ser que, mesmo que essa barra aqui não tenha volume, ela desloca o preço. Pode ser que os compradores estejam esperando o preço chegar num momento mais inferior para pensar na compra aqui. Então aqui o book tinha pouca gente querendo comprar, e vai ter mais gente querendo comprar aqui, e aí vai gerar mais volume de negociação. Mas o preço foi deslocado da mesma maneira, então você tem uma barra de tendência independente do volume, tá? E aí essa questão de ter mais volume aqui, menos volume ali, isso vai muito do contexto
né? Como eu falei, a barra é simplesmente um sinal para você identificar onde o mercado pode estar mudando um comportamento, tá? Então, pela questão do volume, o Brooks não considera, e desde que o preço seja deslocado e que ocorra uma tendência dentro da geração desse candle, você pode considerar ele um candle de tendência independente do volume, tá? Isso também vale para os candles de consolidação, os trading range candles. Uhum. Não, bacana. E foi falado aqui um pouco também com relação a rompimentos falsos. Se aí Uhum. tem alguma maneira onde você trabalha para tentar identificar momentos em que isso acontece. Bacana. Falando de rompimento falso, então, né? Só para dar uma palhinha para o pessoal. Quando você tem, né? Vamos pensar no conceito de candle de consolidação. Vamos imaginar, por exemplo, esse candle vermelho aqui, ó. Esse candle vermelho aqui que eu apontei na tela aí. O que que acontece? Se a gente for abrir esse candle, se a gente pudesse ver um tempo gráfico menor do que ele, né? Esse candle, sim, né? E aqui, nessa horizontal amarela que eu vou traçar aqui, ó, por exemplo, tá? Essa linha horizontal amarela, ela representa... Opa, cliquei sem querer aqui. Vamos desenhar de novo. Carinha aqui, tá? A linha horizontal amarela. A linha horizontal amarela representa essa resistência aqui, ó. Tá? Imagine que a gente está abrindo esse movimento aqui, tá? Olhando para esse candle vermelho aqui. Tá bem? O que que aconteceu aqui? Quando esse candle tentou romper essa resistência, essa linha horizontal amarela, a gente teve uma tendência de alta para fazer com que o candle fosse até lá em cima, aqui dentro. Tá? A gente conseguiu chegar aqui em cima. Aqui em cima aconteceu alguma coisa. A gente não sabe se foi o micro double top lá dentro, se foi uma reversão, se foi um MTR, enfim, alguma coisa que aconteceu e fez com que esse preço fosse chutado de volta lá para baixo, né, para fechar aqui nesse preço anterior. Então, o que que acontece? Quando você tem só sombra de vela, se você parar para pensar no tempo gráfico que você está olhando, se você teve uma tendência que chegou até numa resistência, e esse preço foi rejeitado, essa tendência, quando chegou nessa região de preço aqui da resistência, ela foi revertida, significa que o preço nessa região foi rejeitado. Então, logo, se você está olhando um tempo gráfico maior do que esse das setas que foram desenhadas, como é, por exemplo, esse candle vermelho, você pode imaginar que isso aqui é uma falha de rompimento. Tá? Quando você tem só sombras além da resistência ou de um suporte, você pode considerar isso como um failed breakout, como uma falha de rompimento, tá? Porque o preço tentou andar para aquele lado, e se você olhar para o próprio candle, dentro dele também teve a falha da continuidade da tendência, né? Essa tendência de alta aqui que gerou dentro do candle, ela foi revertida. Então você pode considerar isso uma falha de rompimento. Existem outras coisas que você pode olhar, como o follow through, que é o candle seguinte, se é um candle de tendência e mostra força, mas aí a gente entra num outro tema também, que dá para fazer um outro webinar só disso aí, tá? É isso que eu ia Mas, falar. E se a gente for falar de rompimentos falsos, é, talvez a gente deixe isso para um segundo tema e dá para fazer uma baita apresentação, dá para ficar 1h30 falando só de rompimento falso, né? tranquilamente. Não, bacana. E a última só, que foi dos questionamentos antes da gente ir para a próxima etapa, é com relação à periodicidade dos candles, né? Eu até vi Uhum. ali no teu gráfico que você trabalha com 1 minuto. E você acha que tem alguma influência, por exemplo, pessoas que gostam mais de trabalhar com 5 minutos, ou você acha que mudar, no caso do que você está passando para a gente, ou 1 minuto é o mais indicado, com base na tua própria experiência? Então, eu sempre falo que o tempo gráfico mais indicado para as pessoas operarem é o tempo que elas são mais confortáveis, né? Eu acho que é muito uma questão de perfil. Se você consegue fazer bem uma coisa num tempo gráfico X e você fica confortável com aquilo, não tem por que você mudar para outro tempo gráfico só porque outra pessoa falou para você que outro tempo gráfico é melhor. Pode ser melhor para ela, tá? Mas para você, você tem que operar no tempo gráfico que você mais se sente confortável. Você pode operar entre bar, signal bar, em qualquer tempo gráfico, como eu falei antes, desde o 1 minuto até no diário, se você quer usar para fazer swing trade, não tem problema nenhum. Tá? Funciona e funciona muito bem. O Brooks, se eu não me engano, ele fala no curso dele que ele indica, se eu não estou enganado, que você opere no menor tempo gráfico que você consiga ser eficiente, tá? Ou seja,
Se você está operando no 1 minuto e você não está conseguindo ser eficiente, você não está conseguindo ser ágil o suficiente para ler o movimento do preço e identificar todas as coisas que estão acontecendo e tirar toda a informação que esse gráfico te dá, ele sugere que você tente um tempo gráfico maior, até que você chegue no menor tempo gráfico possível que você seja eficiente. Então, se você não está conseguindo operar no 1, vai para o 5. Está conseguindo ler a informação do 5, então se mantenha no 5. Não tem por que você ir para o 15 ou para o 60, entendeu? Então, ele recomenda isso. Se eu não estou enganado no curso dele. Tá ok? Não, perfeito, Renan. Então, acho que nesse momento, aqui com relação às perguntas, era isso. Pessoal, pode continuar mandando as perguntas, vocês veem que eu tô aqui anotando, viu? E acho que a gente pode agora ir para a parte gráfica. Até agradeço aí pelo teu tempo, viu, Renan? Exato. Beleza, imagina. Sempre que tiver dúvida aí, quiser interromper, pode ficar à vontade. Tá? Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho do dia de hoje, tá? Aqui já tem algumas anotações que eu tirei, já apaguei. No final do dia a gente fez uma revisãozinha com a galera, acabei apagando bastante anotação. Mas o que acontece? Se vocês olharem o gráfico de uma maneira geral aqui, vocês vão ver que tem candles de tendência e candles de consolidação em todo canto. E em qualquer lugar que você possa olhar, você vai encontrar vários lugares com candles de signal bars entre bars. Isso aqui poderia ser uma signal bar entre bar, tá? Isso aqui poderia ser uma signal bar entre bar, tá? Isso aqui, na verdade. Isso aqui poderia ser. Isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui talvez poderia ser, mas aí a gente entra na questão das outside bars. Outside inside bar aqui. Enfim, se vocês olharem, eu tenho vários lugares aqui que eu tenho sinais, candles de sinal e candles de entrada, poderiam ser candles de entrada, né? Aí você chega para mim e fala, Renan, por que você não operou esses caras? Por causa do contexto, né? Por exemplo, vamos trabalhar esse cara aqui, ó. Signal bar bonita, signal bar bonita também, quem quisesse ter comprado o fechamento dela também teria dado uma porrada para cima. Por que eu não operei esse cara aqui? Porque o contexto nesse momento que eu estava vendo aqui era mercado lateral, né? Então o que acontece? Isso aqui foi um filtro para mim. O mercado falhou de fazer esse rompimento aqui para cima, falhou de fazer esse rompimento aqui para baixo, eu já vejo o mercado lateral. Então eu só vou querer operar barra de entrada e barra de sinal que acontecer num fundo ou num topo da consolidação. Então, de novo, vocês têm que tomar muito cuidado, porque no meio dessa consolidação, se vocês procurarem barra de sinal, barra de entrada, vocês vão ter trocentas, principalmente se vocês começarem a utilizar as barras compostas, né? Aí a gente entra nos inside, outside bars, etc, etc. Numa consolidação vocês vão ter muita mesmo, tá? Barra de sinal, barra de entrada. Então vocês têm que usar o contexto para filtrar o que vocês estão fazendo, né? Por exemplo, Renan, mas aqui você vendeu, Renan, né? Aqui também, ó, tá no meio da consolidação, ó. Aqui eu tentei uma venda, tomei um stop, porque aqui na verdade, aqui eu reconheço que eu analisei errado a entrada aqui, tá? Mas aqui eu fiz a outra entrada, né? Foi o único stop que eu tomei hoje no dia, sei. Aqui foi a outra entrada. Mas, Renan, está no meio da consolidação que você acabou de desenhar, tudo bem. Mas se eu olhar para trás, no ponto que eu fiz essa entrada, eu tinha um contexto ainda de tendência, né? Ainda de tendência. Olha como é que é a diferença. O preço aqui pode ser até quase o mesmo preço que seria uma entrada no meio da consolidação depois. Mas se vocês olharem aqui, por exemplo, essa abertura do dia aqui, eu vejo ela assim, ó. Eu vejo ela como um candle vermelho aqui para baixo, entendeu? Então é como se isso aqui fosse um rompimento, né? Como se eu estivesse agora na primeira fase do ciclo de mercado lá que o Brooks fala, né? Que é o rompimento. Estou rompendo, por exemplo, essa mínima, né? Só para a gente contextualizar aqui, estou rompendo essa mínima anterior aqui. Então o que acontece? Eu tive um candle de rompimento, né? O mercado começou a tomar tendência, 1, 2. Esse candle aqui é um inside bar, não chegou a romper a máxima, ainda continua fazendo a queda. Terceira, quarta, quinta barra vendedora já em sequência. Esperava que o mercado fosse fazer uma correção e depois da correção continuar a tendência, né? E aí ele começou a fazer as correções. Eu consegui pegar essa pernada aqui. Algumas pessoas vão chamar isso aqui de bandeira, né? O Brooks chamaria isso aqui de L2 Bear Flag, Low 2 Bear Flag, que aí já entra na questão da contagem dos candles também, que dá para fazer outro webinar só disso. Mas enfim, o que eu quero que vocês captem daqui eu estava, na minha cabeça, era mais provável o mercado fazer outra pernada de baixa nesse momento, por diversos fatores, tá? Do que ele
ou pelo menos tentar fazer uma pernada de baixa, do que ele continuar uma alta aqui nesse momento, né? A pernada de baixa tem muito mais característica de impulsão para mim, né, do que de correção. Já a pernada de alta, ela tem muito mais característica de correção do que impulsão, né? Se a gente for olhar os candles dessa pernada de alta, né, trabalhando agora a questão, né, do conceito de candle de tendência e candle de consolidação que a gente viu no começo da webinar, isso aqui é um candle de tendência, esse cara aqui é um candle de tendência, esse cara aqui é um candle de tendência. Esse aqui não é muita sombra e tal, esse aqui também não é, tá? Mas se olhar a pernada como um todo, ela é predominantemente vendedora, né? Considerando também a abertura do dia, né? Se fosse um candle vendedor aqui, nem se fala. Predominantemente vendedora. Não tem nem o que falar. Não tive rompimento de máximas. Esse cara aqui rompeu uma máxima, mas foi um rompimento falho, né? Então a pernada predominantemente vendedora. Contexto se tornando vendedor, né? E aí eu olho para a pernada de correção, eu vejo, ó a barra de consolidação no final da pernada de queda aqui, ó. Opa, apareceu essa barra aqui, eu falei, opa, agora pode ser o momento que o preço dá aquele descanso, que ele vai dar aquela recuperada. Ó, apareceu um candle já mais comprador, um candle de consolidação. Esse aqui é um candle de tendência. Esse candle grande fechado para cima aqui. Esse aqui é um candle de tendência. Mas ainda assim, né, ainda assim, eu sei que eu não posso comprar esse cara aqui achando que isso aqui é uma signal bar e isso aqui vai ser uma entry bar, porque eu estou num contexto de queda, esperando uma segunda pernada para baixo devido aos acontecimentos anteriores, devido ao contexto, né? E aí a gente teve também um candle aqui de consolidação, candle de consolidação, candle de consolidação, candle de consolidação, um candle de tendência. Predominantemente, essa pernada de alta, ela tem mais característica corretiva do que de impulsão. Por quê? Se eu olhar os candles dessa pernada, né, o que eu tenho? Eu tenho muito mais presença de candles de consolidação do que candles de tendência, apesar de eu ter um ou dois candles de tendência aqui dentro. Eu tenho uma característica muito mais freada nessa pernada, né? Tanto é que visualmente você olha para isso aqui e você fala, porra, aqui nessa correção eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barras nessa correção aqui, e eu subi aqui, vamos dizer, do 500 pro 100, eu tive 400 pontos. Aqui, só contando o gap de abertura e a pernada de baixa, na metade dos candles eu tive quase que o dobro da movimentação, o dobro do deslocamento do preço. Então você consegue perceber visualmente também que essa pernada de alta aqui ela é mais fraca, né? E aí tem outras questões também, a contagem dos candles e tal, se você vai operar o primeiro pullback, segundo pullback, e a gente não vai entrar, né, de novo no mérito dessas questões. Eu estou falando aqui exclusivamente de barras de entrada, barras de sinal, né? Por que eu busquei aqui barras de venda e não barras de compra, né? Porque eu tenho um contexto vendedor. Então, quando o mercado me fez uma barra de sinal, considerei que fosse uma barra, considerando que é o L1 aqui e aqui o L2, para quem é lá da sala já vai entender, né, que é a segunda tentativa de retomada da tendência aqui, né, que ocorre aqui e depois aqui, eu vendi o rompimento da barra de sinal do L2. Ou seja, a segunda tentativa que ele fez de retomar a tendência, eu fiz a venda imaginando que o mercado fosse realmente tomar tendência. E aí, como eu faço scalper, eu fico bem confortável nessas horas, porque mesmo que ele não faça o rompimento lá do fundo, eu consigo pegar o meu alvo aqui e sair tranquilo, mesmo que depois isso aqui evolua para uma consolidação, que foi o que aconteceu, né? Então, assim, e aí aqui, quando virou a consolidação, eu já não quis mais operar vendas nessa mesma região de preço, ó, pode ver. Toda essa região aqui eu não tenho operação nenhuma, porque o mercado continuou lateral, na minha opinião, né? Então, ou seja, a grande ideia de trazer esse webinar para vocês foi ensinar para vocês o conceito de candle de tendência e candle de consolidação, mostrar que eles podem ser barras de sinal e barras de entrada, e que essas barras podem ser muito interessantes, tá? Porém, também alertar vocês que se vocês olharem o gráfico como um todo e ignorando o contexto, vocês terão várias barras que não fazem sentido serem operadas, né? Por exemplo, ó, essa outra barra aqui, eu tentei uma vendinha aqui em cima para fazer um scalpzinho bem curto, tá? Imaginando que ele fosse voltar para consolidação. E aí o mercado começou a tomar tendência, né? Ele fez esse rompimento aqui, dessa mínima,
já fechou aqui 3 barras vendedoras, fez a quarta, quinta, sexta barra vendedora, rompimento com continuidade, tá? Imaginei que o mercado fosse começar a tomar tendência, fosse começar uma nova fase do ciclo. E aí realmente ele começou. Aí tem a questão dos tree pushes aqui, que também já dá para fazer outro webinar só disso aí, até o webinar do Ed eu já tratei um pouco disso. E aí, de novo, né, pensando na continuidade da tendência, que o mercado pudesse engatar um canal, né? Ó, Signal Bar, fiz a venda no rompimento da Signal Bar, pegou meu scalper lá, fui embora. Né? E assim eu fui indo, sempre adequado com o contexto, procurando barras favoráveis ao contexto. Se eu for olhar aqui no meio, eu tenho outras barras que, poxa, talvez não sejam tão boas para operar. Por exemplo, essa barra aqui, uma Signal Bar para operar comprado, está fora de contexto. Isso aqui também está fora de contexto. Se você comprar isso aqui como uma Signal Bar, né? Aqui até fiz outra venda, ó. Outra venda pegando a continuidade da tendência, imaginando que essa porrada aqui fosse dar pelo menos mais uma tentativa de segunda perna. E assim eu fui operando. Né? Aqui ele já começou a lateralizar também, então já não quis mais buscar a operação aqui, mesmo que ele deu signal bar aqui para vender no topo, tá? Não quis mais buscar a operação, porque já é uma consolidação mais estreita, entende? Então, tome muito cuidado, né? E aí vocês têm que desenvolver a leitura de contexto de vocês, para que vocês consigam entender que não é toda entre bar e signal bar que vocês podem operar. Se vocês conseguirem entender o contexto e trabalhar isso de forma favorável, cara, vocês vão utilizar essas coisas com muita precisão, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que a gente fez hoje, ó, primeiro stop do dia e depois a todas as operações com contexto favorável, mercado em tendência hoje, a gente conseguiu encontrar várias signal bars, todas elas foram entradas por signal bar entre bar, tá? A gente conseguiu encontrar todas elas de acordo com o contexto, né? Sempre dentro do contexto. E de novo, se a gente estivesse operando qualquer signal bar entre bar que teria acontecido, a gente provavelmente teria estopado muito mais e não sabe, sei lá, como é que seria o resultado do dia. Tá bem, pessoal? Então, fica aí de exemplo, o tempo já está acabando, a gente não pode se estender mais muito, né? Aqui tentei uma compra visualizando uma reversão, né? Mas enfim, a gente já não pode mais se estender muito. Inclusive, essa compra foi que a gente bateu a meta do dia. E aí eu vou tirar a tela para vocês aqui, colocar na câmera de novo para vocês verem minha cara feia. Então, entendam que entre bar e signal bar é um sinal muito poderoso que vocês podem utilizar, sim, mas se for aliado com o contexto que é favorável, tá? Sempre mais importante do que a barra de sinal e a barra de entrada é o contexto. Tenham isso em mente, tá? Tentem trabalhar também o conceito de candle de consolidação e candle de tendência para vocês identificarem as freadas das pernas, né? Se vocês olharem final da perna de tendência, geralmente você tem uma barra que não é mais uma barra de tendência, é uma barra de consolidação. Você já pode ficar meio desconfiado, né? Para ver se ele começa a fazer um pullback. Não significa, tá, pessoal, que barra de sinal vai fazer uma reversão do movimento, tá? Pode ser só um indício de que aquilo ali possa ser um pullback, tá? Então tentem trabalhar e começar a observar esse tipo de coisa dentro do gráfico para ver se ajuda vocês, tá bem? Renan, até coloquei ali para o pessoal, se vocês têm últimas dúvidas. Enquanto isso, lá no comecinho, comentário sobre um mini curso do Brooks, que você falou que você estava agitando, estava fazendo, o pessoal perguntou quando é que vai sair esse curso. Então, né, cara, bastante correria aqui. Eu já tenho até gravado algumas aulas. Uhum. E isso que a gente trabalhou hoje está incluído nesse mini curso. Não é um mini curso, né? É uma série de vídeos que eu vou fazer de introdução, porque o Brooks geralmente o pessoal começa a estudar o método dele e desiste, né? Porque quando você começa a estudar o Brooks, ele já nas primeiras aulas ele trata de conceitos que ele vai definir só lá na frente. Então você entra na primeira aula para ver signal bar entre bar, por exemplo, a de high tree, o push, bear flag, você fica tipo, como assim, cara? Nem explicou o que é isso ainda. Mas lá na frente ele define essas coisas, né? E o que ele quer é que você preste atenção na questão, no tema da aula que ele está dando, né? Isso são coisas de contexto e que ele lê também no gráfico. Então muita gente acaba desistindo de estudar por esse motivo. E eu acho que se a gente conseguir dar uma introdução um pouco mais clara para o pessoal, algo um pouco mais simplificado, que a galera consiga olhar para aquilo e falar, tá, então, bacana. Né? Então a minha ideia era fazer um vídeo de introdução disso, né, passando alguns conceitos mais básicos,
para que seja, vamos dizer assim, um alicerce para que a pessoa consiga assistir uma aula dele ou ler o livro dele, né? E falar, não, agora eu tô entendendo o que esse cara tá falando. Só o pontapé inicial mesmo, porque se for aprofundar mesmo, nossa senhora, o curso dele acho que tem 200 horas de aula e é coisa gigantesca. O método do Brooks é um método muito complexo, não é um método simples, tá? E não é um método fácil. É um método um pouco bastante complicado. Tá? Então a ideia era fazer mais ou menos uma coisa assim. Eu não sei ainda se eu vou acabar lançando esses vídeos, ou se eu vou lançar um PDF ou alguma coisa assim. Gratuito, tá? Assim, para o pessoal realmente começar a desenvolver interesse pelo método dele, que eu acho que é um método excelente. E foi. Eu tenho costume dizer que tem o Renan antes de Brooks e o Renan pós-Brooks. Não, bacana. Bom, qualquer coisa você já viu que já tem público, já tem gente que provavelmente ia gostar desse conteúdo. Então, quando você estiver ali, talvez a gente pode até fazer outras lives, né, aprofundando um pouco, de forma meio leve, pelo que você me falou, é bem complexo, é bem robusto. Então, a gente pode Uhum. talvez aqui a gente colocar outras lives ali pincelando um pouco mais do método. Né? E o Com pessoal aqui também certeza. tá até reclamando aqui, falando que tem que ter mais lives aí contigo, cara. Inclusive tem um outro ponto que é bem relevante para o pessoal que é brasileiro, né? Que o Daniel perguntou, né? O livro dele tem em português? Não tem, cara. Todo o conteúdo que eu vejo oficial dele é em inglês. Né? Então, para quem não tem acesso ao inglês, fica mais complicado ainda você estudar o método dele, né? Então, se a gente começar a trazer conteúdo, passar um pouquinho do que a gente sabe, né? O pouquinho que a gente sabe, a gente começa a divulgar um pouco mais o método e fica mais legal, né? Quanto mais gente conhecer, né? E as pessoas tiverem conhecimento aprofundado no tema, mais a gente aprende também, né? Eu costumo dizer que eu sempre aprendo muito quando eu tento ensinar alguém. Então é muito bacana. Ah, bacana, Renan, bacana. Então, eu quero agradecer aqui, né, em nome da Modal, pelo tempo que você acabou de destinar ali para estar dando essa hora de um conhecimento bem rico. Pessoal, tinha muita gente aqui já perguntando, vai ficar gravado. Acho que praticamente todos os vídeos que a gente faz aqui ficam gravados, viu? Então, só não sei se o pessoal aqui ainda faz mais alguma edição, uma questãozinha do thumb. Aliás, Renan, pedindo até para você mandar uma imagem tua aqui, mandar outras imagens, que eu acho que eles querem mudar a tua imagem nos thumbs. Então, se tiver alguma Ah, imagem sim. depois, o pessoal pediu aí para você mandar pra gente, Eu tá? vou ver se eu consigo dar um pulo aí na modal em breve, viu? Pô, vem aqui que até mais fácil, né? O pessoal tem aqui as É, câmeras e tudo. Você tá devendo assim, quem sabe a gente se conhece pessoalmente. E aí a gente aproveita e faz uma foto exatamente. tua ali especial. O que você acha? Vem aqui, meu. Bacana. Ó, deixa ir pedindo nudes, aí acho que não vai rolar, não. Aí Não, não. aí não rola não, Victor. Mas então tá, Renan, agradeço aí. Se tiver alguma última mensagem pro pessoal antes de eu encerrar aqui a transmissão, pode deixar aí um tchau, alguma coisa, o que você considerar melhor. Então, bacana. A última mensagem que eu tenho é um obrigado, né? Todo mundo que apareceu aí, todo mundo que pôde compartilhar um pouquinho de conhecimento também. Vi que tem muito aluno da sala aí participando, muito legal, até explicar algumas coisas pro pessoal. Muito bacana ver isso, o pessoal aprendendo realmente e tendo condição de explicar e tirar dúvida da galera. É isso que eu busco fazer lá na sala, né? Ensinar o pessoal a se virar pelas próprias pernas. Eu sempre falo que eu não quero ninguém pendurado no meu pescoço, dependendo de call, coisa assim. Até porque o call que eu dou lá na sala é muito pouco, né? Hoje, por exemplo, fiz 6 operações, que eu acho que é bem razoável. Então, a ideia é fazer o pessoal aprender a se virar sozinho, identificar quais são as melhores oportunidades para eles, de acordo com o objetivo de cada um no mercado. Então, fica aí meu muito obrigado ao pessoal que acompanhou, obrigado a você, obrigado ao pessoal da Modal também, né, que deu aí mais uma oportunidade da gente aparecer aqui na telinha e tentar ensinar alguma coisa e aprender também, né? E fica aí, até logo, né? Mês que vem estamos de volta. Bacana, bacana, Renan. Bacana o teu pensamento também com relação a você transmitir esse tipo de conhecimento pro pessoal, né, para eles se virarem. Mas é isso, eu também foi um prazer estar aqui com vocês hoje, meio que fazendo essa substituição aí do Leandro. Espero ter outras oportunidades com vocês. E obrigado por vocês aqui também. Eu dei risada algumas vezes aqui no chat, o pessoal bem animado, gostei de ver também. E é isso, galera. Então deixa uma boa noite aí para vocês. Nos vemos na próxima. Até mais.